Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a característica da população mundial e hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão dos movimentos migratórios, tá bom? Sempre podem observar que na plataforma Teams eu já deixei um material disponível para vocês, tá bom? Bom, então, na atualidade, nós somos 7,2 bilhões de habitantes, tá? Nós temos uma população que é mal distribuída e nós vamos observar que nós temos grandes áreas de concentração de pessoas, tá? Bom, nós podemos observar que a leste da Ásia, que concentra países como China, Japão, a Ásia Meridional, como Índia e Indonésia, na Europa Ocidental, que compreende Itália, Alemanha, e a nordeste dos Estados Unidos, onde ficam as cidades de Washington e Nova Jersey. Então, são grandes locais de concentração da população, tá bom? Bom, nós vamos contar também que nós temos grandes vazios demográficos, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, tá? Então, por que tem essa má distribuição da população? Se nós observarmos, se vocês pegarem e observarem o nosso mapa, na região do hemisfério norte, nós vamos ter a mesma quantidade de terra com a mesma quantidade de água, ou seja, o hemisfério norte há um equilíbrio entre a parte do nosso planeta que tem água e o nosso planeta que tem terra, ok? Só que se vocês pegarem e observarem o hemisfério sul, nós vamos ter em torno de 10% de terra e 90% de água. Ou seja, há já aí uma má distribuição dessa proporção de terra-água. Com isso, eu vou ter uma má distribuição da população, tá bom? Então, isso faz com que dentro da nossa cabeça clareie mais essa questão sobre a demografia, quando eu paro para observar que existe essa diferença, tá? Por isso, nós iremos ter uma população má distribuída no globo. Então, nós vamos ter locais que haverá o quê? Uma concentração maior da população do que em outros, tá? Então, ao mesmo tempo que nós vamos ter locais com essa grande concentração de pessoas, nós vamos ter outros locais que apresentam o que nós chamamos de vazios demográficos, né? Ou seja, são locais onde nós temos dificuldades para se manter, para ter uma população. Que locais seriam esses? Nos polos, Polo Norte, Polo Sul, nas regiões de deserto, as regiões montanhosas, né? E as regiões de floresta. Então, se eu paro para pensar que existem ainda esses locais que têm esses vazios demográficos, ou seja, eu tenho menos lugar para colocar a população. Então, isso vai fazendo com que eu comece a refletir o porquê a nossa população mundial ela acaba também sendo mal distribuída, ok? Exemplos de locais que a gente pode identificar que tem uma superpopulação. Nova York, por exemplo, Los Angeles, México, aqui na cidade de São Paulo, Buenos Aires, a Nigéria, Tóquio, Pequim, tá? Madrid, a Índia, né? A Índia, então, nem se fala, né? Que é um dos lugares mais populosos do mundo, tá? Então, esses locais a gente possui o quê? Uma grande concentração da população, tá? Então, o que nós temos também que sempre levar em conta, que o globo terrestre, ele possui 361 milhões de quilômetros de água. E com isso eu observo que a nossa proporção, né, a nossa porção de terra, ela é reduzida, ela é bem menor. Então, por isso que nas outras aulas nós chegamos a falar de controle de natalidade, né? Porque isso acaba sendo uma grande preocupação para o planeta, né? Então, eu tenho locais que eu não consigo habitar, que são esses desertos demográficos,
né? Eu tenho hemisférios onde a porção de água é menor, a porção de terra é menor, e a população, se a gente parar para pensar, lembra que a gente falou nas outras aulas, onde não existe essa. Nos países que são subdesenvolvidos, a taxa de natalidade ainda é muito grande. E aí a gente para perceber que eles estão mais aonde? No hemisfério sul, e onde a porção de terra é menor, né? Então existem assim vários fatores que a gente começa a juntar e observar e entender o porquê dessa preocupação com as taxas de natalidade que muitos locais acabam tendo, ok? Bom, então agora vamos entrar em movimentos migratórios, tá? Os movimentos migratórios, a geografia ela explica esse movimento migratório a partir do quê? Do deslocamento. Então eu tenho um movimento migratório, a palavra-chave para movimento migratório é deslocamento, né? As pessoas saindo de um local e indo para outro, tá? E isso acontece de claro, como eu já falei para vocês, de uma região para outra, tá? E aí, uma coisa muito importante, e sempre cai em vestibular, e tem que tomar cuidado, que muitas vezes a gente esquece, né, e acaba errando a diferença de emigrante para imigrante, tá? Então, emigrante é aquele que sai de determinada região, e imigrante é aquele que entra, tá? Então, para vocês decorarem, se a gente pegar as vogais, né? A, E, O, U, quem vem antes? É o E, né? Então, o E, ele sai, e o I, ele entra, ele vem depois, tá bom? Então, é uma diquinha aí para vocês não esquecerem. Então, eu sempre tenho que lembrar que tem essa diferença de emigrante, que é o que sai do seu país ou da sua região para ir para outro, e imigrante é aquele que chega, tá bom? E se pararmos para pensar, né, o porquê que acontece esses grandes movimentos migratórios, tá? Então, esses fluxos migratórios, na sua maioria das vezes, ele acontece por algum motivo, ou seja, por situações extremas. Quais são essas situações extremas? Fome, guerra, extrema pobreza, né? Ou seja, a maioria desses grandes fluxos migratórios é em busca do que? Da sobrevivência, né? As pessoas, elas migram em busca de uma melhora de qualidade de vida, em busca de sobreviver. E a gente já pôde observar isso nas mídias mundiais, né? De vários países, como eu vou falar agora para vocês, que aconteceram esse fluxo de migração. E na grande maioria das vezes foi porque pela sobrevivência que essas pessoas migraram. Então, se a gente parar para observar, a gente vai falar agora um pouco sobre alguns fluxos migratórios que ocorreram por conta de conflitos, tá? Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente, em todo e qualquer conflito, mesmo que ele esteja acontecendo em um país pontual, não é somente esse país que acaba sofrendo, sendo impactado, tá? Outros países acabam também sofrendo. Então, esse país, ele não sofre sozinho. Outros países, geralmente, principalmente, tá? Os fronteiriços, eles acabam sofrendo de alguma forma junto com esses outros países, ok? Bom, então, só para nós relembrarmos alguns conflitos que vai estar aí no material para vocês. Por exemplo, o conflito da Síria, que começou no ano de 2011, ele se deu tudo por conta de manifestações pró-democracia, né? E ele se estende até os dias de hoje, então existem milhares de refugiados aí, sírios, pelo mundo, né? Então, eles saíram em busca da sua própria sobrevivência, tá? E os países que acabaram acolhendo mais esses sírios que migraram são os países fronteiriços, tá? No caso, foi a Turquia, o Líbano e a Jordânia. E na Europa, o país que acabou acolhendo mais o número de sírios foi a Alemanha, tá? E infelizmente a gente sabe que esse conflito ainda se arrasta até os dias de hoje, né? E milhares de pessoas acabaram já morrendo até lá na própria Síria por conta desse conflito. Bom,
Um outro conflito também é o do Sudão do Sul. Ele se deu de 2013 a 2018, tá? Ele foi um conflito, foi uma guerra civil lá no Sudão do Sul, né? Foi uma das, trata-se de uma das piores crises humanitárias do mundo. E quem acaba mais sofrendo nessa questão são as mulheres e as crianças, tá? E segundo a Acnur é uma agência que ela tem acesso ao número de refugiados, das pessoas que acabam saindo desses países conflituosos, tá? Ela informa essa agência que 2,2 milhões de pessoas deixaram o país, né? E os que acabaram recebendo essas pessoas do Sudão do Sul foi Uganda, o Sudão e a própria Etiópia, tá? Acabaram recebendo essas pessoas que fugiram do Sudão do Sul por conta desta guerra civil que ocorre lá no país, tá bom? Bom, um outro cenário de conflito que nós temos aí acesso direto na mídia, que de certa forma, lembra quando eu falei para vocês que um país não sofre sozinho, acaba de certa forma impactando outros, né? Então a gente acabou vivenciando de certa forma isso aqui no nosso país, que é o conflito que ocorre na Venezuela, né? Que começou no ano de 2015 e esse conflito ele se dá por uma grave crise econômica, política e social, né? Então muitos venezuelanos eles saíram, né, da Venezuela, então uma parte foi para a Colômbia, uma parte para o Peru, outra parte para o Equador. Só que o país que mais captou esses refugiados, esses emigrantes, né, foi o Brasil. Então, segundo o IBGE, aqui no Brasil hoje nós temos aproximadamente 30,8 mil venezuelanos aqui no nosso país, tá? Claro que provavelmente esse número já deva ter aumentado um pouco, tá bom? Mas segundo o IBGE, 30,8 mil venezuelanos aqui no Brasil, fora os que foram para os outros países, como eu falei para vocês, né? Como Peru, Colômbia e o Equador, tá bom? Outra crise, outro conflito grande e que acabou sendo também vinculado aí nas mídias que nós tivemos acesso foi o de Honduras em 2018, né? Esse conflito se deu por conta da extrema pobreza do país e da violência, né? Então Honduras, lembrando, tá ali na América Central e muitos habitantes, eles se reuniram na cidade de Tijuana, no México, para tentar entrar 6 mil pessoas, tá? Tentaram entrar nos Estados Unidos e aí foi aquela história que Donald Trump, ele mobilizou, deslocou milhares de soldados para conter e não deixar essas pessoas que vieram da cidade de Honduras entrar para os Estados Unidos, né? Então as pessoas fugiram de Honduras por conta da violência e da extrema pobreza. Então foi o que eu falei para vocês ali no início, o que faz as pessoas se deslocarem a sobrevivência, porque você deixa tudo. Quando você foge de um conflito, você tá deixando tudo para trás. Você tá deixando casa, emprego, deixando tudo, tudo. E às vezes até o restante da sua família. Muitas vezes você só sai com esposa e filhos, né? Às vezes é só você e seus filhos, né? Então, você deixa tudo para trás para tentar começar uma vida nova, né? É o extremo do desespero, é o que faz as pessoas se deslocarem, né? E existem dados que no ano de 2015 a Europa ela bateu um recorde de receber migrantes de vários países, né? Por diversos motivos, tá? E chegou a receber a Europa 1 milhão de imigrantes, tá? Que eles chegaram pelo mar Mediterrâneo, a sua grande maioria sírio, iraquianos, povo do Afeganistão e da África subsaariana, né? Então, nesse ano de 2015 foi o ano recorde. E aí, nos outros anos, chegou a diminuir, porque a Europa começou a ter regras, leis mais rígidas para conter essa questão dos migrantes vindo de diversos aí
países, né? Então, no ano de 2016 foi em torno de 362 mil, no ano de 2017, 172 mil, no ano de 2018, 132.500 mil. E aproximadamente 2.140 pessoas morreram tentando chegar na Europa, né, nesses anos todos, tá? Isso é alguns registros, esse número pode ser um pouco maior até, né? Então, por que começaram? Existe essa preocupação quando a gente começa a receber pessoas de outros países para o nosso. Existe uma preocupação? Existe, né? Porque quando um país, quando um grupo de pessoas ele chega em outro local, ele está levando consigo sua religião, a sua cultura, o seu modo de vestir, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, assim, vamos supor, nós estamos saindo daqui do Brasil, fugindo do Brasil e indo, sei lá, para o Uruguai, né? A gente vai passar a ser uruguaio naquele momento? Não, a gente tá levando o quê? As nossas características, o nosso jeito de ser, agir, de pensar, de falar, a nossa cultura, a nossa forma de ser, né? E aí existe o quê? Um choque cultural, né? Existe essa questão do choque cultural, um conflito cultural, né? E existe o quê? A possibilidade da cultura que é mais forte se sobressair para a cultura mais fraca e essa deixar de existir. Então existe essa preocupação das pessoas deixarem de lado a sua cultura e acabar incorporando totalmente a cultura de outro, né? Então isso é uma das grandes preocupações que os países eles enfrentam, tá? Um medo de perder a sua característica, a sua identidade, tá bom? Então, hoje, na atualidade, a rota de maior número de migração que está acontecendo para a Europa, por exemplo, está entrando via Espanha, tá bom? Pessoal, então, estarei aqui online com vocês. Qualquer dúvida é só me chamarem pelo chat aí no portal Teams e tem todo o material também aí disponível para vocês, tá bom? Gente, muito obrigada e uma ótima semana.